Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí. Estamos aí dando continuidade ao trabalho de 2024, né? Hoje apresentando oficialmente aqui o nosso próximo técnico, o senhor Roberto Fonseca, e ele está aí à vontade para vocês para entrevistá-lo, né? Tá lembrando aí da Sorocaba, né, professor? Um pouco. Juliano quer falar alguma coisa? Eu acredito que desde que iniciou essa nova gestão, né, desde outubro, nós tomamos bastante cuidado aí, fizemos bastante entrevistas aí com alguns treinadores para poder definir. Tomamos aí em conjunto com a diretoria a decisão de trazer o Roberto pela história dele, pelos trabalhos recentes dele, por todas as conquistas. Eu acho que é um treinador que se identifica com o clube, com a forma de trabalho do clube, e a gente entende que faz parte desse projeto. Esse projeto tem tudo para ser um projeto de sucesso. Nós vamos trabalhar para isso da melhor forma possível. Seja bem-vindo. Palavra com o homem. Bom, primeiramente agradecer a direção, né, do São Bento por ter dado essa oportunidade de nós estarmos aqui novamente, né, à frente dessa equipe, né, de muita tradição, principalmente aí nos campeonatos nacionais e no Paulistão de Série A2, né, com acessos e tudo mais. E nós esperamos, né, poder dar a nossa contribuição com a nossa experiência, com o nosso trabalho, dar sequência àquilo que a gente vem fazendo no futebol, graças a Deus, nos últimos anos, com conquistas, títulos e tudo mais. Claro que, como qualquer outro treinador, alguns dissabores, né, porque nem todo mundo, nem todos ganham, mas esperamos dar a nossa contribuição máxima aí. Muito obrigado. Posso? Professor, bem-vindo. Você é um técnico com o mercado de Série B, acabou de deixar um time de Série B, né, tem acesso ao Novo Horizontino para a Série C, enfim, tem uma carreira bastante sólida, né, no Campeonato Nacional. Queria entender o porquê da escolha pelo São Bento, que nesse momento é o time que vai disputar a Série A2, não tem um calendário nacional. Queria que você falasse um pouquinho do que te motivou a vir para o São Bento. Bom, primeiramente eu acredito assim, que nós tenhamos aí no primeiro semestre alguns campeonatos de peso, né? Você vai falar para mim assim, alguns estaduais. Eu tenho títulos aí relevantes em outros estaduais, mas eu acredito que aqueles em que melhor e aquele que contribuiu mais para que a gente pudesse estar no nível foi exatamente em Série A2. Eu tenho título de campeão, de vice-campeão de A2, e eu estou apostando naquilo que foi proposto, né? De uma campanha sólida, de uma briga por título, né? E acesso principalmente. Então eu comprei essa ideia. E dentro de São Paulo é sempre uma coisa que me atraiu muito. Eu tenho trabalhado nos últimos anos muito em São Paulo, e para mim é uma continuidade de trabalho, e principalmente junto com essa diretoria que todos nós sabemos que da seriedade, o trabalho, e eu acredito muito nisso. Roberto, bem-vindo, Thaís. Quero que você fale um pouco sobre o seu estilo de jogo, né? O que a torcida pode esperar sobre o seu trabalho, tanto na preparação, tanto também quanto dentro do time. Bom, para quem me acompanha sabe que assim, eu tenho um estilo primeiramente vibrante, né? Eu gosto de uma equipe que se entrega muito dentro de campo, é a marca registrada sempre dos meus trabalhos, né? Desses últimos sucessos que nós tivemos, e eu espero que essa seja uma marca registrada. Claro que se eu colocar para você metodologia, esquemas e tudo mais, eu acredito que é muito superficial, e vocês vão ter que acompanhar o trabalho depois que eles estiverem dentro de campo. Mas assim, o que o torcedor quer é se sentir bem representado dentro de campo, e eu acredito que isso as minhas equipes sempre têm entregue, e eu espero que não seja diferente no São Bento. Professor, aqui Carlinhos, Tropical FM, Rádio Estúdio Online também. Bem-vindo de volta, né? Sim. O que o senhor pode falar para o torcedor também, pegando o gancho na pergunta da amiga ali, um campeonato que terá aqui Piracicaba, Ferroviária, Juventus, os dois times do Vale, Primavera, enfim, times que vêm já, inclusive, trabalhando, né, para esse campeonato. O campeonato vai ser muito equilibrado e o São Bento tem que ser protagonista. O torcedor espera isso. Um time que vem no rebaixamento, teve na Série A, voltou, subiu, desceu de novo. O que o torcedor pode esperar do seu time, do seu trabalho, e esse planejamento, como é que vai ser para poder chegar
brigando para classificar primeiramente entre os 8? Bom, primeiramente eu acredito que nós tenhamos conseguido montar uma equipe forte. Mesmo assim, é lógico que não foi apresentado todos, né? Foram alguns aí que estão chegando. Nós teremos aí, na totalidade dos atletas, eu acredito que na segunda-feira nós vamos ter aí 90% da nossa equipe trabalhando, né? Que será a semana que vem, uma apresentação assim praticamente oficial. Alguns jogadores estão chegando, né? Que vocês estão acompanhando. E eu acredito muito assim, que em torno aí de 40 e poucos dias, eu acredito que seja suficiente. Nós já temos jogos, treinos agendados e tudo mais, que o trabalho, claro, que nós temos que ter uma equipe, né? Nós estamos montando um elenco e nós vamos ter que ter uma equipe dentro de campo. E isso a gente só vai conseguir com muito trabalho, parte física, técnica, tática, sustentação aqui da própria direção. E eu espero que nós tenhamos isso daí já na semana que vem pronto para poder trabalhar. E outras equipes também que já estão trabalhando, elas têm apenas alguns jogadores. Então eu acredito que a gente vai sair num patamar aí de igual para igual. Claro que tem algumas equipes que mantiveram alguma base, né? E nós sabemos quais são aquelas que conseguiram sucesso nesse final de ano e tudo mais. Mas eu acredito assim que nós vamos ter o tempo hábil, mais ou menos aquilo que outras equipes terão, e nós temos que ter um diferencial. O nosso torcedor, a nossa camisa e o nosso trabalho, né? Potencializar aquilo que nós teremos em mão. Roberto, jogo da TV tem, eu sei que você está chegando agora, mas esse ano o time do São Bento só fez 9 gols, foi uma das piores campanhas da história do clube. Você não tem nada depois que você não estava aqui. Mas do ponto de vista de torcedor, o torcedor é inevitável comparar isso, porque ele quer resultado, ele quer vitória, ele quer o time ganhando. Como você pretende trabalhar o setor ofensivo do time? Como que você quer trabalhar isso? Dá para citar alguns nomes, já que você falou que é um estilo vibrante, que vai para cima. Como que o torcedor do São Bento vai ver o ataque do São Bento 2024? Bom, primeiramente, como eu falei, nós temos que potencializar aquilo que nós teremos em mãos. Nós temos que ter atletas que também gostem de gols, né? E eu não vejo uma outra maneira que é você trabalhar com os atletas, fazer eles acreditarem. Nós temos aí já, tanto é que nós apresentamos primeiro a chegada, já foram os jogadores de frente, né? Então já é um bom sinal. Nós temos aí o artilheiro de uma divisão, nós temos um atleta acostumado também a fazer gols em outras divisões até nacional, que já foi apresentado, né? E a gente espera poder trazer mais atletas nessa condição, desse naipe, né? E como eu disse, que a gente consiga fazer com que eles acreditem, que eles vistam essa camisa. Claro que nós temos aí essa tradição e os atletas acostumados, né? São atletas aí de uma divisão nacional importante, que a maioria estão vindo, que vocês vão ter o prazer de vê-los, e eu espero que eles traduzam isso aí dentro de campo e com gols, que é o que a torcida gosta, né? Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a negociação. Como é que foi as conversas preliminares com a diretoria para que o senhor pudesse vir a Sorocaba, e principalmente também se houve um convite para a permanência no clube anterior ou outras propostas, e o porquê do São Bento nessa escolha? Bom, eu falei um pouquinho antes aí, né, do porquê da escolha, né, de nós estarmos aí entre os 5, 6 campeonatos mais importantes do Brasil nesse primeiro semestre. E eu tive sim o convite, né? Existe uma mudança de diretoria, não sei se vocês devem estar acompanhando, né? O racha, né? A saída, a separação do SM com Londrina. Eu acabei pegando só numa reta final, né? O próprio Londrina, e tive o convite. Mas assim, entre você esperar definições e ter uma proposta concreta, séria de trabalho, eu optei em pegar e aceitar esse convite para que a gente pudesse estar aqui nesse projeto e nesse trabalho. Professor, Jesus, Portal Porquê, esse time é 100% Fonseca, toda a sua escolha, como é que essa montagem, já temos aí os 20, são acho que 22 nomes que vocês vão trazer, além da base aqui, já estão com todo esse desenho pronto? Olha, eu posso dizer para você que 80%, 90% sim, porque nós temos já alguns atletas que aí estavam, mas até a própria permanência desses atletas foi com meu aval.
As contratações também, elas passaram pelo meu crivo, bem analisada, procurada. Até alguns atletas que já trabalharam comigo, né? A gente vai ter algumas surpresas boas aí, com certeza, de atletas que fizeram os campeonatos aí paulista, campeonatos nacionais, que estarão conosco aí, que foram atletas meus. E tudo isso daí foi, assim, nós já vimos, já estava sendo monitorado esses atletas, e aí com a nossa negociação concretizada, nós também demos anuência e o fechamento desses atletas. Boa tarde. Eu queria que você falasse quem você ou o que você coloca como principal adversário nessa próxima Série B. Olha, você falar de 1 a 2 de principais adversários, ela seria até assim, não vou dizer leviano, né? Mas a gente não tem essa... todos são, né? Porque todos, se você te pegar, são todos de tradições. Aqueles que não têm essa tradição de A2, nós temos aí grupos importantes e fortes atrás, então nós teremos uma Série A2, talvez uma das mais competitivas aí dos últimos anos, e nós nos colocamos como uma dessas equipes postulante a essa vaga, mas nós teremos uma Série A2 muito difícil, por isso até que nós precisamos de todos nós aqui enganjados em busca dessa vaga. Professor, você permite mais uma? Queria que falasse um pouquinho sobre o perfil desse time. A gente viu o Coutinho chegar no primeiro jogador, é um jogador que estava numa divisão inferior, mas que mostrou qualidade. A gente cobriu essa competição, viu o quanto ele tem essa qualidade na bola parada, um jogador jovem. Queria saber se esse é o tipo de jogador que você vai falar, um jogador mais jovem, se vai ter uma mescla com experiência, enfim, gostaria que você falasse da composição dessa equipe. Será com uma mescla. É importante você dar oportunidade, né, a um atleta jovem que mostrou o faro de gol, né, bola parada extremamente boa, como nós teremos também jogadores experientes, porque em muitos momentos na Série A2 todos nós sabemos a importância que é a jovialidade, né, pela competição que ela é, como também a experiência em muitos momentos. Então eu acredito que assim, a mescla sempre no futebol e qualquer esporte coletivo ela é importante, porque você mescla a experiência com aquele atleta que está sempre procurando. Então essa mescla, fazendo com que ela dê certo, que ela seja positiva, eu acredito que é o melhor caminho. Claro que isso daí vai ter que virar, de um elenco, virar uma equipe dentro de campo. Roberto, agora vai começar a copinha, né? Somente vai jogar, uma da base, continuando a pergunta do César, inclusive, você vai ficar de olho também na base para ver se consegue puxar alguém para A2. Também tem esse perfil um pouco. Sim, claro. Quem acompanhou os últimos trabalhos meus, assim, nós sempre procuramos dar oportunidade para jovem, né? Eu acredito muito nisso. Então nós também estaremos acompanhando, e aquele que fizer por merecer, claro que é sempre meritocracia, né? Aqueles que fizerem por merecer, com certeza estarão conosco para 2024. Queria que o senhor desse um recado para o torcedor de São Bento, né, que nesse ano apoiou bastante, esteve junto, né, como sempre esteve, e infelizmente os resultados dentro de campo não vieram. Mas o que ele pode esperar, não só do Roberto, mas da equipe do São Bento em 2024, com a diretoria permanecendo também? Olha, é fundamental, né? O torcedor, o futebol, ele é para o torcedor, né? Nós aqui, nós somos apenas representantes dentro de campo desse torcedor, dessa camisa. E é claro que é de suma importância que haja essa ligação, que haja essa interatividade, né, entre a torcida e entre a equipe. E nós esperamos, eu já falei isso antes, né, que a gente possa representar bem esse torcedor. Mas é fundamental, né, a torcida, porque nós sabemos que encontraremos aí outras torcidas fortes, né, e nós precisaremos da nossa, como sempre foi forte aqui dentro. Professor, mais uma, me permite, pessoal? Uma pergunta diferente agora. Me perdoa antes, tá? Por favor. Muitos treinadores e muitos clubes têm treinos fechados. E na hora do jogo a gente não consegue entender o que ele escondeu do adversário, não consegue entender o que ele escondeu que o treino foi tão fechado. O senhor vai entender a minha pergunta. Os seus treinos serão fechados? Não seria interessante repensar, já que lá na Nogueira Padilha, Alberto Real, onde eu acompanhei desde criança e sou sambentista por causa do meu pai e no jogo, abrir para o torcedor, se aproximar do time, porque o torcedor no primeiro jogo aqui, ele não vai conseguir nem fazer aquele grito de guerra inicial, de nome por nome, porque ele não conhece os jogadores.
Infelizmente o São Bento não consegue, né, Almir? Manter os mesmos times, já tivemos isso aqui, mas agora é um time totalmente novo. Há possibilidade de aproximar o torcedor, a imprensa, abrindo treinos, ou será tudo fechado, de repente um ou outro? Olha, é uma pergunta que, assim, em muitos lugares ela é feita, né? Ela é feita em Sorocaba, ela é feita em Londrina e vários outros lugares. É assim, se a gente conseguir também filmagem, tudo que você puder, de alguém nosso da comissão assistir treino do adversário, você até me passe que eu também vou. Eu vou pedir para alguém lá assistir, cara, que a gente precisa acompanhar para a gente saber o ponto forte, o ponto fraco, aquilo que nós teremos pela frente. Por exemplo, você começa um Paulistão, o que mais você procura, ou a Série A2 ou o Paulistão, informações do adversário. Tanto para você saber pontos fortes e pontos negativos. Então eu acredito muito que, assim, o que você puder esconder do adversário, principalmente de início, porque depois começa, todo mundo tem a leitura e tudo mais. Mas o início sempre é bom você ter algumas armas, as suas deficiências, os seus pontos fortes, né? Porque a gente vai procurar isso do adversário também. Vou te falar uma coisa, não vai ser fácil de achar, não. Fonseca, conta um pouquinho do que você foi buscar no mercado. Você falou bastante de jogador de Campeonato Brasileiro e tal, mas quais foram os critérios usados para trazer os jogadores que vão vir a partir de agora? Atletas que têm uma condição física boa, atletas enganjados e competitivos. Essas foram, assim, o que mais nós procuramos. Um perfil bom, né? Atletas que a gente não precisa perder muito tempo na parte física, você está me entendendo o que eu quero dizer? Atletas parados, atletas às vezes com biotipo meio acima do peso. Então, assim, a característica foram atletas que estejam atuando aí, ou que atuaram nesse segundo semestre, de preferência no nível bom, para que a gente conseguisse minimizar tempo, né? Por exemplo, o atleta chega, você já consegue fazer com que ele possa trabalhar. E eu acredito que nós conseguimos isso. Então esse foi o perfil e foi uma das grandes preocupações que nós tivemos. Só emendando ali, e a maioria ou todos já trabalharam contigo? Contra alguns trabalharam do meu lado e eu espero que eles deem também esse trabalho para os adversários como eles deram para mim. Meio a meio já trabalhou contigo? Não, vamos chegar no... Mais ou menos, talvez um pouco menos. E muitos contra. Fechou, pessoal? Fechou. Alguém teria que falar mais alguma coisa? Não. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fora isso. Aproveita o momento, né? Aproveita o momento aí. De espremer um pouco mais, né? Que já espremeram pra caramba, mas tudo bem, tá valendo. Não se preocupa não. Foi? Beleza. Obrigado, pessoal.